Ah, tô trocando. Ok, vamos aguardar aqui. E aí, trabalhando bastante? Muito. Quando que o senhor vai dar aula lá no IEPG novamente? Não sei, não sei. Realmente eu não sei ainda. Vamos ver, vamos ver. É, eu acho que esse ano eu apareço aí. Pelo Ah, menos uma ou duas vezes eu apareço. tá com a agenda cheia, né? Um pouco. Você sabe que eu deu até conflito, eu tinha marcado uma outra palestra para hoje, porque eu tinha esquecido dessa. E eu Ah, desmarquei. Por isso quando você na hora que mandou, eu te eu não vi mandei a direito, mensagem. eu falei, eu desmarquei. Aí, mas não era daí, era a outra. A outra é sobre síndrome vasoplégica, né? Uhum. É para IEPG, em nome do EPG de CRF, não é essa palestra aqui? Essa aqui É. é isso. Então, hoje eu estou em casa, tá vendo? Eu estou de boa. Estou no meu escritório, na minha biblioteca. Vamos ver se o pessoal chega. Vamos aguardar o quê? Uns 10 minutos? Pode. 5 minutos, alguma coisa assim, né? Uhum. Hoje entrou em contato comigo o Gabriel. Por isso que depois que você mandou mensagem, eu falei, ué, é o É o Gabriel. Glauber. A Glauber, é verdade, Glauber, não é É o Gabriel. meu chefe. Ah, ele é seu chefe? Ele é meu chefe. Entendi. Deixa eu só. Demorou um pouco, eu tive que atualizar aqui o Zoom no meu laptop, pediu para atualizar, eu atualizei. Ah, sim. Sem problemas. Deixa eu só. Vamos ver aqui que tá. Estão entrando. É,
Você me ouve bem, Esther? Agora coloquei o fone aqui. Te escuto bem, sim. Tá Tá ouvindo perfeitamente. bom. O pessoal entrando aí, né? Alguém que entrou aí quer se apresentar? Quer conversar um pouco? O pessoal tá câmera fechada, microfone fechado. Pegando. Tem uns que eu acredito que tá sem microfone. É. Oi, Maíne, tudo bem? Ó, a única coisa que mudou o assunto, eu já tinha agendado uma aula sobre manejo de paciente vivendo com HIV e AIDS, ao invés de manejo de paciente com síndrome vasoplégica. A síndrome vasoplégica vai ficar para a semana que vem. E você, tá bem, Maíne? Ela não tá me ouvindo, eu acho. Tá Ela me tem ouvindo, que Maíne? conectar o áudio, clicar no foninho do celular e conectar o áudio É, para poder estar respondendo. O foninho que fica do lado da câmera. é verdade. Estou presente, mas estou com máquina de lavar aqui, então eu não quis deixar o áudio ligado. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, senão vai Eu fazer muito conheço, barulho e vai atrapalhar a aula, né? eu conheço você? Não, ainda não. Ok. Entendi. Você é de Goiânia? Sou aqui de Goiânia mesmo. E você trabalha com tema. Eu sou da área de farmácia hospitalar, né? Farmácia hospitalar. Eu também sou da área de farmácia hospitalar. Agora, né? Quer dizer, agora não, já tem alguns anos. Mas já trabalhei em É, drogaria, farmácia, indústria, pesquisa, docência. é Assim. acabando não, eu trabalho sim, porque a gente atende os VVS, né? Tá, legal. Assunto interessante. Eu gosto desse assunto. Depois que eu tive que assumir a farmácia da CCDI lá da Universidade Federal de São Paulo, aí eu acabei, tendo que participar bastante dessas discussões, né? Então a gente acaba atuando aqui na área. Não, nada. Eu só vou fazer. Opa! Não, mais alguém entrou ali, né? Fala, Maíne, tudo bem? Agora tá me ouvindo? Ó, peço desculpas, mudou o tema, sabe por quê? Eu já tinha agendado essa palestra desde o ano passado, e aí eu esqueci a Não, da síndrome mesoplégica. Mas acho que semana que vem eu vou dar aula lá na medicina do manejo farmacológico do paciente com síndrome vasoplégica. Aí eu mando o link para você. Tá ótimo, tá show, teacher. Só de eu estar vendo o senhor por de tanto tempo. Feliz ano novo, né, teacher? Feliz ano novo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Desculpa, que eu estava com a minha filha aqui, correndo, tudo. É, fica Colocando tranquila o aí. fone. Sossegado, É imagina. show, Tudo certo show. aí, tranquilo. E de resto, tá tudo bem no trabalho, em casa? Tudo bem no trabalho, em casa, nos dois trabalhos, tudo certo. Tudo Continua indo, nos né? dois. Continuo nos dois. Tá. Continuo nos dois. É, né? Tem que ganhar o din-din, né, teacher? Apareça lá na Unifesp, lá, ué, pra gente conversar lá. Agora eu vou. Agora acho que agora é começo desse ano eu vou conseguir. Ok.
Pode deixar, Vai pode deixar. devagar aí, Eu que você preciso está um pouco sobrecarregado. conversar, quero conversar com o teacher. É, isso aí, velho. Bom que você está animada hoje aí. Acho que eu vou Teacher, eu buscar. tô sempre animada, eu tô cansada aqui só. Peguei 3 horas de trânsito, Ah, hoje cheio está de difícil o problema. trânsito aqui, né? Não, meu filho, é todo dia. Quem mora aqui na Raposa, em Cotia, é assim, entendeu? É, Então, eu tô eu moro aqui acostumada. no Butantã, aqui, perto do estádio aqui, perto daquele macro, né? Do outro lado oposto da USP aqui. Hoje o trânsito estava difícil Sei. mesmo. Então, é só problema, problema, mas tá tudo bom. Vou só pegar água, a gente já começa, viu? Espera aí, só um Tá bom, segundo. teacher. Vai lá. Mas é muito legal, né? Gente, você está com muito legal. Opa, então vamos lá. Todo mundo me ouve bem? Esther, podemos começar? Pode sim, Podemos? Tá. É, pode. tá. Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos que estão presentes. Eu sou o professor Sandro, eu fui convidado para ministrar uma aula para vocês e um dos assuntos que eu me interesso e que eu acabo estudando, até mesmo dentro das minhas linhas de pesquisa, né, na Universidade Federal de São Paulo, é o manejo clínico de pacientes vivendo com HIV/AIDS, tá? Atualmente eu sou o farmacêutico responsável pela farmácia da CCDI, que é a farmácia, né, que está relacionada à Coordenadoria de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas da Universidade Federal de São Paulo. E o assunto eu acho que é interessante, inclusive a gente tem novidades em relação ao tema. Tá, eu vou estar aqui ministrando a aula. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou abrir no microfone, ou mandando no chat, né, pode se sentir à vontade aí para a gente conversar. Então vamos lá, né? Quando a gente pensa em HIV/AIDS, a gente tem que discutir um pouco a questão cronológica, né? Por volta de 1980, 1981, começaram a ocorrer diversos casos, principalmente em pacientes homossexuais, de uma doença misteriosa que até então não se sabia qual era o agente etiológico, não se sabia qual era a causa, e que causava uma desnutrição, um estado excessivo de cansaço, fraqueza, e que comprometia de forma considerável o funcionamento do sistema imunológico. E esses pacientes, eles acabavam adquirindo doenças chamadas de oportunistas e que geralmente não eram observadas em pacientes humanos. E isso começou a levantar uma série de questões, assim como
também começou a gerar um pânico, justamente por não se saber qual era a real causa ou agente etiológico, né. Isso começou principalmente ali nos Estados Unidos, tá. E aí a gente começou, né, a estudar isso de forma mais intensa, até que em 1982 foi, dado o nome à doença de AIDS, né, que é síndrome da imunodeficiência adquirida. E esse nome é dado justamente porque existe uma síndrome da imunodeficiência que é congênita. Alguns pacientes acabam já tendo isso, né, ao nascimento, ao nascer. Então, isso foi dado síndrome da imunodeficiência adquirida. Por volta de 1984, né, se descobre então qual era, né, 83, 84, começa-se a identificar qual era o agente etiológico, e aí descobriu-se, então, naquele momento, que era um vírus, o HIV, né, que é o vírus relacionado à imunodeficiência humana. Hoje nós sabemos que a gente tem o HIV tipo 1, o HIV tipo 2, existem diversos subtipos desse vírus, e a descoberta disso, até hoje há uma discussão se foram os norte-americanos, né, ou o pessoal, né, eh, do Instituto Pasteur, etc. Isso gerou uma série de questões. A partir de 1985, né, começou-se a especular de onde vinha esse vírus, e aí uma série de teorias foram criadas, inclusive, né, teorias em que poderia ter vindo de animais, etc. e tal. E isso continuou causando a morte de um número considerável de pacientes, e isso começou a gerar um pânico generalizado. E aí, em 1987, a gente então tem o lançamento do AZT, que é a azidovudina, que ainda é utilizado até os dias atuais, mas hoje, assim, pouquíssimos pacientes fazem uso da azidovudina e do AZT. Tá? Ainda a gente tem lá na farmácia, a gente ainda dispensa em alguns casos, mas são bem pontuais esses casos. Mas o AZT naquele momento, a azidovudina, né, foi uma inovação muito grande, porque a partir do lançamento do AZT, os pacientes começaram a apresentar uma certa melhora do quadro e começaram a viver por um tempo maior, tendo em vista que geralmente o paciente ele adoecia e tinha uma morte considerada rápida naquele momento, e isso realmente era um problema muito grande. Em 1990, a gente tinha aproximadamente 8 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. E esse número só não era maior devido ao grande número de mortes que foi causado pela doença, tá? E aí a gente tem em 1994, né, a gente tem mais avanços. Nessa época, vale a pena destacar que o paciente muitas vezes chegava a tomar 14, 16 comprimidos ao dia, e isso era extremamente ruim, porque causava uma série de reações adversas, que muitas vezes fazia com que o paciente abandonasse o tratamento, e isso fazia com que ele apresentasse uma piora rápida e considerável. Em 1997, portanto, 7 anos depois, a gente já tinha em torno de 22 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. Se a gente comparar em 7 anos, né, esse número que se apresentava de 8 milhões em 1990 quase que triplicou em 7 anos. E aí, isso, né, até então era muito preocupante, e muitos desses pacientes foram contaminados, por exemplo, através de doação, né, de transfusão, sangue, pacientes que foram submetidos a cirurgias, pacientes que acabavam tendo que receber sangue devido à hemofilia, né? E isso realmente se transformou num problema muito grande. Em 2007, né, a gente já tinha em torno de 33 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV. Hoje a gente acredita que a gente tem entre 40 milhões, 45 milhões de pessoas aproximadamente vivendo no mundo com HIV, tá? Deixa eu ver aqui. Ok.
E aí, o que que acontece? A gente tem, então, o lançamento de vários fármacos, tá? Que foram iniciados ali em 1996 e que começaram, a ser associados com a AZT, né? E aí a gente começa a ter um incremento maior, né? A gente começa a ter um aumento do número de fármacos, utilizados no tratamento de pacientes vivendo com HIV/AIDS. E isso fez com que, a partir dali, a gente começasse a associar, né, o AZT com novos medicamentos. E essa associação, até hoje, até os dias atuais, ainda recebe um nome comum chamado coquetel, né? Então, muitos pacientes falam, eu tomo coquetel contra o HIV, né? Eu tomo coquetel porque é justamente isso, né? Diferentes fármacos que são associados para o tratamento desses pacientes e que hoje têm uma vida muito próxima do normal, né? Normal aqui seria a vida que eles tinham antes da descoberta da doença. Então, hoje, a tecnologia farmacêutica gerou um aumento considerável da qualidade de vida desses pacientes. Em 2010, a gente tem o lançamento, então, do Truvada, né? O Truvada é um medicamento que, na verdade, ele não é para tratar o paciente que vive com HIV e AIDS, mas sim para pessoas que querem tomar esse medicamento para evitar uma possível contaminação pelo HIV. Então, na verdade, o Truvada, Seria o PrEP, professor? isso, na verdade, o Truvada é hoje o PrEP. O que é PrEP? É uma profilaxia pré-exposição, né? É constituído de eritricitabina e tenofovir, e a gente acaba dispensando isso lá para um número considerável de pacientes que, por vários motivos, acabam entendendo que precisam tomar, ou porque tem diversos parceiros sexuais, ou porque são profissionais do sexo, tá? A questão é que o Truvada, ele tem uma porcentagem de eficácia que vai de 95% a 98%, ou seja, né, a pessoa que toma o Truvada diminui consideravelmente o risco de adquirir uma infecção por HIV. Ela ainda existe, mas ela é muito baixa. A Mas, partir, professor, só mais uma perguntinha, professor. A claro, pessoa tomando essa medicação, por quanto tempo ela tem esse benefício da medicação? então, na verdade, o paciente, para ter o benefício, ele precisa tomar todo dia, né? A gente vai discutir um pouco mais na frente, mas eu já posso adiantar. Quando a pessoa vai ao médico e pede o PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, ele vai dizer: tá bom, eu vou te dar aqui a prescrição. Então, ele prescreve para 30 dias, tá? É importante salientar que o paciente, quando ele vai retirar o medicamento no serviço especializado, né, porque isso não é encontrado em qualquer farmácia, em qualquer UBS, em qualquer AMA, ele tem que levar não só a prescrição, mas ele tem que levar também o exame que ele fez com um prazo de menos de 7 dias, para que ele possa retirar, então, na primeira vez, 30 comprimidos. Aí, depois desses 30 dias, que é um comprimido ao dia, ele retorna à farmácia novamente com outro exame para comprovar que ele não é soro positivo, e aí, a partir da segunda vez, ele pode retirar para 120 dias. Então, quando ele vem na primeira, ele retira para 30, a partir da segunda, ele retira para 120. Lembrando que ele sempre tem que estar com o resultado do exame em mãos para comprovar que ele não é soro positivo e que o exame foi feito num prazo menor que 7 dias. Tá bom? A partir de 2011, então, a gente tem uma utilização maior do Truvada, e aí o SUS incorporou o Truvada em 2018. Então, a partir de 2018, no Brasil, né, os pacientes começaram a ter acesso ao Truvada, que é o PrEP. E aí a gente continua tendo avanços, tá, tecnológicos dentro da farmacologia que fez com que hoje a gente tenha um arsenal farmacoterapêutico muito top, muito bom, muito eficaz, de tal maneira que a gente tem pacientes lá na nossa unidade que já
né, já vivem com HIV, AIDS, aproximadamente por 30, 32 anos. Ou seja, os pacientes hoje que vivem com HIV e AIDS, eles podem envelhecer justamente devido à eficácia farmacoterapêutica que hoje existe devido aos avanços tecnológicos. Aqui é só para mostrar que é o seguinte, a infecção por HIV é uma pandemia e a AIDS também é uma pandemia. Atinge diversos países de diversos continentes, tá? Em uma quantidade relativamente importante. Até 2020, um estudo demonstrou que aproximadamente 38 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV/AIDS, né? E é claro que a gente tem um número que não aumenta tanto, apesar de termos novos casos todos os dias, todos os meses, todos os anos, mas a gente também tem o falecimento de muitos dos pacientes que vivem com HIV e AIDS. Hoje, aproximadamente de 27 a 30% dos pacientes que têm infecção por HIV e AIDS acabam não recebendo tratamento no mundo. E isso faz com que esse paciente, muitas vezes, evolua ao óbito. Então, a gente tem aqui, ó, mostrando que a gente tem pacientes infectados pelo HIV e vivendo com AIDS em diversos países, de diversos continentes, o que demonstra que isso é uma pandemia. Aqui, os dados, né, são de 2020, mas já dá para a gente ter uma boa ideia, em torno de 38 milhões de pessoas vivem com HIV AIDS. A gente tem aí uma, um número de 1,5 milhão de pessoas contraindo HIV em média aí em 2020, tá? No Brasil, essa média por ano é de em torno de 30, 40 mil pessoas, né? Ainda é um número bastante alto, principalmente em alguns momentos, em algumas datas, né? O Carnaval, por exemplo, é uma delas. Aqui a gente tem um dado que 27% das pessoas que vivem com HIV, elas acabam não tendo acesso ao tratamento para combater, né, a infecção e, portanto, acabam tendo a AIDS e as complicações decorrentes da AIDS, que a gente tem infecções oportunistas, a gente tem determinadas doenças pulmonares, a gente tem doenças relacionadas ao sistema nervoso, diversos tipos de câncer são mais incidentes, tuberculose, sífilis, né? Acabam acometendo mais. Paciente com HIV, ele tem em torno de 25 a 30 vezes mais chances de adquirir tuberculose, né? É por isso que todo paciente que chega a um hospital, a um serviço de saúde com tuberculose, obrigatoriamente ele é submetido a um teste para verificação e análise de uma possível infecção por HIV. Não são todos, mas uma grande parte. A infecção por HIV e a ocorrência de AIDS acaba sendo um problema econômico no mundo inteiro. Alguns países acabam fornecendo o tratamento de uma forma gratuita, como, por exemplo, o Brasil. Nos Estados Unidos, isso já não acontece. Nada é feito de forma gratuita, inclusive nem o exame para a verificação de carga viral, tá? O Brasil não. Nossos pacientes que são atendidos na Universidade Federal de São Paulo, nos nossos hospitais, no nosso setor de infectologia, eles acabam não pagando pela consulta, não pagando pelos exames, porque eles fazem uma série de exames, eles fazem exames hepáticos, renais, de densidade óssea e de carga viral, quantidade de linfócitos TCD4, né? E aí eles não pagam nada, tá? Mas isso tem um custo muito alto. Quer seja para o governo, que acaba comprando esses medicamentos, né? A gente tem hoje aí uma média em torno de R$ 4.000, o paciente leva às vezes de 2 a 3 meses, então R$ 12.000. É claro que economicamente é mais vantajoso você tratar esse paciente, você dispensar os medicamentos para evitar que ele tenha complicações futuras, neurológicas, pulmonares, cardiovasculares, hepáticas, renais, intestinais, né? Então, isso é importante ser destacado. Diversos estudos no mundo estudam
uma possível vacina para que acabe sendo efetiva para evitar e prevenir a infecção por HIV, né? Mas, infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto, né? Os avanços ocorrem, mas ainda não temos uma vacina efetiva para isso. Aqui é um gráfico para a gente mostrar o seguinte: ele vai até 2020, mas a gente tem uma boa ideia aqui. Quando a gente pega em 1990, a gente tem um número relativamente pequeno de morte. Eu vou dizer por que pequeno, porque ele aumenta consideravelmente ali por volta de 2005, mais ou menos. Então, a gente sai aqui de 290 mil para 1.700.000 mortes de pacientes que vivem com HIV/AIDS por ano, né? E aí, com os avanços farmacológicos, a gente consegue diminuir isso para algo em torno de 680 mil, pelo menos até 2020. É claro que a gente quer diminuir isso aqui o máximo possível. Agora, a gente sabe que HIV e AIDS, por mais que a gente trate pacientes, por mais que a gente faça projetos educacionais, tendo como objetivo diminuir infecções no mundo, a gente sabe que a gente vai ter um quadro endêmico de infecções, e esse quadro endêmico de infecções vai acabar, né, de certa forma, também gerando um certo número de mortes, mas que a gente espera, né, que seja cada vez menor isso, tá? E isso acaba, sem dúvida, sendo muito positivo, tanto sob o ponto de vista de saúde pública, social, econômico e etc. Aqui é uma capa da revista Time que traz aqui um fenótipo, né, uma imagem que se tinha no passado de pacientes que viviam com HIV e AIDS, né? Todos nós acabamos que já mesmo quem não viu ou viveu aquele momento, pode buscar na internet imagens, né, do Cazuza, do Betinho, e aí a gente vê pessoas, né, caquéticas, magras, né, fraqueza muscular, e aí isso impacta bastante. E até os dias atuais, o paciente, muitas vezes que chega à nossa unidade, ele chega com diagnóstico e vai conversar com a gente pela primeira vez, ele chega muito impactado psicologicamente, emocionalmente, e a gente percebe, é muito comum o paciente, às vezes, chorar, às vezes ele entende que é uma sentença de morte, e lá no nosso trabalho, na nossa unidade, né, a gente tenta fazer o trabalho de atenção farmacêutica e tenta explicar para esse paciente que hoje os medicamentos são mais eficazes, que esses medicamentos vão ser fornecidos sem custo, né, para ele, que ele pode fazer o acompanhamento de forma gratuita no nosso serviço. A gente tenta explicar que hoje a pessoa que é diagnosticada e que tem uma adesão ao tratamento farmacológico e tem um cuidado, né, um autocuidado, ele consegue ter uma vida assim bastante com uma vida com a qualidade de vida muito boa, uma vida muito próximo do que ele tinha antes. Claro, com algumas mudanças. Ele tem que ir ao médico pelo menos uma vez por semestre, ele tem que fazer o exame de carga viral uma vez por semestre, ele tem que ir ao serviço especializado a cada aproximadamente 3 meses, mas não é mais uma sentença de morte como já foi num outro momento. Inclusive, na nossa unidade, a gente tem, né, o Rony, que já trabalha nesse setor há aproximadamente 16 anos, que faz um trabalho de atenção farmacêutica excepcional, né? Até por causa disso, em dezembro de 2023, ele foi convidado para dar uma entrevista lá para um programa do Fantástico, e aí ele acabou participando disso. Sem dúvida nenhuma, um profissional que é referência nessa área, fez farmácia, é um farmacêutico muito qualificado, gabaritado, que acaba nos ajudando a dar essa atenção farmacêutica aos pacientes. Aqui é só para a gente diferenciar, né? O paciente que tem HIV,
ele não necessariamente tem AIDS, né? Ele pode ser um soro positivo, mas sem apresentar os sinais e sintomas da doença. É claro que quem tem AIDS certamente tem a infecção por HIV, mas muitas pessoas têm lá o HIV é detectado no exame, mas ele não apresenta a doença. Mas é importante destacar, esse paciente, ele precisa fazer uso de medicamentos porque até para evitar o contágio de outras pessoas. Ele precisa se prevenir para que ele não contamine outras pessoas e que muitas vezes vão desenvolver os sinais e sintomas da imunodeficiência, que, né, principalmente é ocasionado pela diminuição do número de linfócitos T, geralmente abaixo de 200, né? E aí isso compromete o sistema imunológico do paciente. Aqui é para a gente falar um pouco das formas de transmissão, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, agulhas, né? Qualquer uso de algo pérfuro cortante. Então, muitas vezes a gente está lá na nossa unidade e vem um enfermeiro, vem um médico ou farmacêutico que teve contato com alguma agulha que foi utilizada por algum paciente, que às vezes não se sabe se tinha ou não a infecção. Algumas vezes a gente sabe que tem, né? E aí, quando ele tem um acidente de trabalho, que ele acaba se perfurando com agulhas, etc. e tal, ele precisa fazer uso do PEP, né? O PrEP é a profilaxia pré-exposição. O PEP é a profilaxia pós-exposição. Lembrando que a profilaxia tem que ser iniciada até 72 horas após, né, a ocorrência do incidente, do acidente, tá bom? Claro, também a transmissão vertical, que quer dizer da mãe para o feto, para o filho, né, no momento de nascer. Por isso, hoje a gente toma alguns cuidados, né, durante o pré-natal, a mãe, ela acaba recebendo os medicamentos para diminuir a carga viral, né, e, se possível, fazer com que essa carga viral se torne não detectável ou indetectável, né, o que significa dizer que é ter uma quantidade menor de 20 cópias ou 50 cópias, dependendo da metodologia e do laboratório. Mas mesmo assim, né, quando a mãe tem HIV, muitas vezes o médico ele retira o feto empelicado, né, naquela película. Então, só rompe depois que retira o feto do útero da mãe. Além disso, a gente pode também fazer uma profilaxia, né, com nevirapina para o feto, né? Então, a gente dá 3 doses lá para o feto para evitar que ele tenha, né, uma soroconversão ou se torne soro positivo. Claro, sangue, transfusão sanguínea, né? Transfusão de derivados do sangue. Isso hoje já diminuiu bastante, mas infelizmente ainda acontece, né? E muitos dos pacientes, às vezes, que são hemofílicos e hoje vivem com HIV e AIDS, muitas vezes acabaram contraindo a infecção devido às transfusões de sangue que recebiam no passado. Hoje, o risco diminuiu consideravelmente, mas ele ainda existe. Ainda existe também durante o transplante de órgão, né? Pode acontecer. Agora, sem dúvida, a forma mais comum de transmissão é através da relação sexual desprotegida, né? E claro, o paciente que faz uso de PrEP e ainda faz uso de preservativo, né, diminui consideravelmente o risco de contrair a infecção. Geralmente, quem faz uso do PrEP é porque não gosta ou não utiliza o preservativo, né? Mas usar um ou outro já diminui bastante o risco de infecção, tá? O feto realmente está protegido na placenta? Olha, geralmente hoje, tratando a mãe, né, desde da descoberta, ou ainda, quando a mãe não faz pré-natal, né? A Maíra está perguntando se, no caso, hoje, a gente, o feto está protegido pela placenta. Na verdade, é o seguinte: detectando que a mãe tem, a gente usa medicamentos para fazer com que ocorra uma redução importante do número de cópias virais. Além disso, se a mãe não fez pré-natal, a gente faz um tratamento antes da realização do parto. Geralmente, nesse caso, o parto não é parto natural, é por cesariana. A gente retira o feto empelicado, né?
coberto ali, aí a gente rompe isso fora e ainda a gente administra 3 doses de nevirapina, que é para a gente fazer, é para a gente evitar que o bebê, né, acabe tendo uma soroconversão. Então, todas essas medidas atualmente tomadas, elas acabam diminuindo consideravelmente o risco de infecção por parte do bebê. Tá? Aqui, só para a gente deixar registrado o seguinte: ninguém pega infecção por compartilhar garfo, faca, colher, prato. E isso é uma preocupação imensa que muitas vezes o paciente tem, né? E aí a gente, né? O Rony tem um exemplo maravilhoso, né? Que é o seguinte: quando você vai a um restaurante, você está preocupado em ser contaminado? Não. Você sabe quem usou o garfo, a faca, o prato? Não. Então, porque o risco de transmissão nesse caso não existe, né? Também o risco por insetos, também não. O risco pelo beijo, aí é o seguinte: a questão não é o beijo, na verdade. A questão aí é você ter. O problema não é o beijo. Através do beijo não se transmite isso. O que tem que se tomar cuidado é se não há lesão na boca de ambos, e aí você pode ter sangramentos durante o beijo. Mas aí o problema não é o beijo, são lesões, ferimentos na boca que podem passar o sangue de um para o outro. Aí é diferente. Não se, não se transmite por roupas, por uso de toalete, de vaso sanitário, né? Isso. Sexo oral tem que ter uma lesão, né? Uma lesão no, no- na boca, tem que ter uma lesão ali no aparelho, né, genital, para que você tenha troca de sangue, etc. e tal. Mas, em geral, sem lesões, sem lacerações, né, a gente, sem troca de sangue, o risco de contaminação é muito pífio, tá? É insignificante, na verdade. Tá bom? Não, não, geralmente não, não. Até porque se houvesse uma transmissão por insetos, aí a quantidade seria muito maior. A gente hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Imagina, do jeito que está tendo a dengue, você imaginou se fosse por inseto? A gente está tendo um aumento substancial do número de casos de dengue. Se além de dengue, febre amarela, e chikungunya e zika vírus, a gente tivesse também a transmissão de HIV, aí a gente teria um problema absurdo, né? Absurdo. Tá bom? Tudo bem, Rebeca? Mas sua pergunta é interessante. Então vamos lá. Qualquer dúvida é só perguntar. Aqui a gente tem um vírus, um HIV, lembrando que a gente tem o HIV tipo 1, HIV tipo 2, vários subtipos. A gente tem aqui o capsídeo e algumas moléculas aqui desse vírus são importantes e por isso devem ser destacadas. Primeira delas, né? A gente tem um núcleo. Aqui, ó, a gente tem a glicoproteína 120. Por que que ela é muito importante, essa glicoproteína 120? É simples, porque é ela que se liga à proteína CD4 do linfócito TCD4, tá? E essa glicoproteína 120, ela está ligada a uma outra glicoproteína que é a 41, que serve para a sustentação, tá? E a 41, ela está inserida no envelope de fosfolipídio. E a 120 está conectada à glicoproteína 41. Deixa eu ver aqui. Como é que chama o picolé com medida? Não, professor, nada demais, só estou compartilhando os Não, absurdos. não, é verdade, Isso mas era década de 80, professor. na década de 80 era um mistério, é igual o Covid, né? Era um Não, Covid. imagina. É verdade. Então, você tem aqui a glicoproteína 41, a glicoproteína 120, que liga com a proteína CD4. A gente tem aqui o capsídeo. A gente tem uma proteína importante que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a proteína P24, tá? Que é usada para o diagnóstico atualmente. A gente tem a protease, que é um alvo farmacológico importante. A gente tem a transcriptase reversa, que sem dúvida é o alvo, né, principal, tá? E a gente tem a integrase.
Tá? Então, a integrase, a transcriptase reversa e a protease, sem dúvida nenhuma, hoje são os principais alvos dos fármacos utilizados na terapia antirretroviral. Aqui é só para a gente entender rapidamente o ciclo. Eu tenho aqui uma HIV, lembra que esse HIV ele tem uma glicoproteína 120 ligada a uma glicoproteína 41. Essa glicoproteína 120 se liga à proteína CD4 presente na membrana de linfócitos T CD4, tá? Que são as chamadas células auxiliadoras, enquanto o CD8, células citotóxicas. Após se ligar com a proteína CD4, ocorre uma internalização do vírus, do HIV. Tá? Aqui eu vou chamar a atenção desse correceptor chamado CCR5 ou CXCR4, porque é o seguinte, teve um paciente chamado Timothy Brown que teve uma cura declarada de HIV e ele tinha uma alteração nesse correceptor aqui. Tudo bem que ele morreu logo depois, né? Mas aí, hoje, se estuda muito para ver o papel desse correceptor, né, em relação à infecção e à entrada de HIV e linfócitos TCD4. Mas voltando aqui, há uma internalização do vírus, depois que ocorre essa ligação, ocorre a formação de um fagolisossomo, né? Isso faz com que ocorra o desnudamento viral, há uma destruição do fosfolipídio, do envelope fosfolipídio, depois do núcleo capsídeo, isso expõe o RNA viral, lembrando que o HIV é um retrovírus, isso quer dizer que o material genético dele é um RNA, e além disso ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que é capaz de fazer uma transcrição reversa, ou seja, a transcrição comum, a gente tem a síntese de RNA a partir de uma molécula de DNA. Nesse caso aqui, como a transcrição é reversa, essa enzima transforma o RNA em DNA. E aí, ao transformar, né, ela pega aqui a molécula de RNA e a partir da molécula de RNA, ela produz uma molécula de DNA viral. Após ser produzida essa molécula de DNA viral a partir do RNA viral, do vírus, né, pela enzima transcriptase reversa, esse DNA viral ele é integrado, ele é inserido no material genético da célula hospedeira, que no caso é o linfócito TCD4. Bom, quem é que é responsável por produzir DNA a partir da molécula de RNA viral? É a transcriptase reversa. Qual é a enzima responsável por inserir o DNA viral no DNA da célula hospedeira? É a integrase. Então, vocês já estão entendendo por que a transcriptase reversa e a integrase são dois importantes alvos farmacológicos. Deixa eu ver aqui, que tem uma dúvida aqui. Ou seja, você inibe e aí não ocorre essa invasão, correto? Na verdade, hoje, os fármacos mais utilizados, eles fazem o quê? Eles inibem a transcriptase reversa. Todo Uhum. paciente recebe o inibidor de transcriptase reversa, só que não isolado. Hoje, geralmente, o que a gente usa? A gente usa um inibidor ou dois inibidores de transcriptase reversa e um inibidor de integrase, pelo menos. Podendo ainda se associar a um inibidor de protease. Por quê? Porque é o seguinte, a transcriptase reversa produziu o DNA viral foi inserido no DNA da célula hospedeira pela integrase, a partir daí começa-se, então, a produzir proteínas virais, só que essas proteínas virais produzidas ainda não estão na sua forma ativa, elas precisam ser ativadas. E qual é a enzima responsável por ativar essas essas proteínas virais? A protease. Então, a protease, que é viral, vai ativar as proteínas. Por isso, hoje a gente também usa inibidores de protease na terapia antirretroviral. Exato. Não faz sentido só ter isso, então, né, professor? Tem Pois que é, ter. e hoje a gente tenta fazer essa associação justamente porque o HIV ele sofre mutações intensas e muito rapidamente. Tá? A mutação é constante. Por isso, muitas vezes, ele vai conseguindo escapar de um fármaco do outro, e para evitar
que isso aconteça numa velocidade maior, ou ainda, pacientes que já tomam antirretrovirais há muito tempo, eles acabam apresentando mecanismo de resistência. Aí a gente precisa aumentar a quantidade de fármacos associados. Mas guardem que 3 alvos importantíssimos são a transcriptase reversa, que produz DNA viral a partir da molécula de RNA viral, a integrase, que insere o DNA viral no DNA e no material genético da célula hospedeira, e a protease, que cliva e ativa as proteínas virais produzidas pela célula hospedeira. Bom, dito isso, hoje a gente tem avanços importantes, tanto na parte de farmacoterapia, quanto na parte de diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem os chamados testes rápidos. E esses testes rápidos hoje, eles podem ser feitos ou através do uso de sangue ou através do uso de saliva. Esses autotestes e testes rápidos chamados, eles acabam tendo como background, né, como fundamentação ali tecnológica, um imunoensaio chamado ELISA, né? Então, o teste consiste na técnica de ELISA, que é um imunoensaio. Então, ou através da amostra de sangue ou através da saliva, esse teste rápido ou autoteste vai lá e rapidamente consegue dar um diagnóstico. Tanto é que hoje a gente usa o seguinte critério: o paciente, por algum motivo, ele acha que foi exposto e pode ter contraído uma infecção por HIV, a gente submete esse paciente a gente retira uma amostra de sangue e coloca essa amostra de sangue em 2 testes rápidos de marcas diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, o critério é esse. São 2 testes rápidos que tem lá o imunoensaio de ELISA, ao mesmo tempo de marcas diferentes. Se os 2 testes derem como resultado positivo, isso já é um motivo para se iniciar a terapia antirretroviral e já encaminhar o paciente para o serviço de infectologia para que ele seja acompanhado, inclusive submetido a um teste sorológico, né, uma detecção sorológica, mas ele já é encaminhado para o serviço de infectologia. Você quer fazer alguma pergunta, mãe? Essa forma que vocês fazem desse teste rápido, seria também para a gente minimizar o fato de ter falsos negativos, assim como existe falsos negativos em teste de gravidez, em teste de Isso. Covid e tudo mais? É exatamente por isso que tem que usar 2 testes ao mesmo tempo de marcas diferentes. Porque se você usar a mesma marca, você pode estar cometendo o mesmo erro 2 vezes. Então, as marcas devem ser diferentes e realizadas ao mesmo tempo com a mesma amostra de sangue. E aí eu peguei a amostra e coloquei na hora. Por que isso? Bom, primeiro, para acelerar a velocidade do diagnóstico. Se eu aumento a velocidade do diagnóstico, eu consigo já tratar esse paciente de forma precoce. E isso evita que o paciente ele só descubra a partir do momento que ele é hospitalizado, ele é internado por outros problemas, tá? Lá a gente recebe paciente que descobriram nas mais diversas situações. Mas é muito mais comum o paciente descobrir porque ele apresentou problemas que fizeram com que ele fosse internado e lá descobriram, do que na realização de exames periódicos. A gente tem pacientes que, ao realizar exames periódicos, acabaram descobrindo e tal que tinham infecção e a doença, mas não é o comum. Muitas vezes o paciente é hospitalizado e aí ele chega, muitas vezes, em estado crítico ao hospital. Então, o ganho tecnológico dos testes rápidos, dos autotestes, realmente ele foi muito grande. Até porque é o seguinte: quando um paciente pode comprar os testes rápidos e fazer na sua casa, isso diminui, por exemplo, o receio dele de ser estigmatizado caso o resultado seja positivo, né? Muitas pessoas, até os dias de hoje, né, até os dias atuais, ainda têm receio
de que a empresa, né, descubra que ele tem a infecção de HIV e tem AIDS, ou mesmo por questões familiares, né, ou por questões religiosas. Então, esses pacientes, eles, com o autoteste, o número de diagnóstico aumentou. É claro que é o seguinte, os testes rápidos, eles não só têm vantagens, eles podem ter desvantagens. Por exemplo, o paciente teve uma relação ontem e ele, não sabendo que existe uma janela imunológica, ou seja, que não dá para você fazer o diagnóstico no dia seguinte, 2 dias depois, ele vai lá e faz o teste, e o teste deu negativo. E aí ele acaba achando que não tem a doença, quando muitas vezes o problema não é que ele. A questão não é que ele não tenha, é que ele não, né, deu tempo suficiente para que os sinais e sintomas se manifestassem, ou ainda, para que as partículas virais detectadas no teste estivessem com as suas concentrações aumentadas. Quais são as partículas ou moléculas químicas que hoje os testes usam, buscam para o diagnóstico? O RNA viral, a proteína P24, imunoglobulina M e só por último a imunoglobulina G, tá? E por que isso? Os testes mais avançados, eles têm dois alvos químicos principais, o RNA viral e a proteína P24, tá? Por quê? Simples. Se você olhar aqui, ó, então aqui eu tenho semanas a partir da infecção, e aqui eu tenho a concentração do marcador no plasma. Se você olhar, em uma semana, nenhum está aumentado. Então, se o paciente ele teve relação sexual ontem, anteontem, e aí ele está preocupado com isso, ele vai lá na drogaria e muitas vezes ele compra o teste rápido, mas ele não pergunta, ele não pede orientação por causa do receio. Ou então diz que é para um amigo, aí ele vai lá e faz o teste, deu negativo, aí pode ser um falso negativo, porque ainda está dentro da janela imunológica. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo duas perguntas aqui. Dois testes diferentes, também, porque um teste. Claro, também pode ser que um apresente problema, né? Ou um determinado teste de uma determinada marca possa dar problema, né? Possa dar problema. A contaminação cruzada hoje, o risco é menor justamente por isso, porque a gente já tira a amostra de sangue e já coloca nos dois testes ali no mesmo momento, para justamente evitar o seguinte, eu tirei a amostra, eu mandei para lá, fizeram o processamento da amostra, só que assim, será que não teve contaminação cruzada? Será que não trocaram a amostra? Então, essa parte de fazer ao mesmo tempo em dois testes aptos de marcas diferentes é justamente para diminuir o risco, Lara, né? De contaminação cruzada ou de um falso positivo, nesse sentido, tá bom? Acho que espero ter respondido. Aqui, ó, quando a gente olha, né, a gente vai perceber o seguinte: na primeira semana eu não tenho praticamente nada de marcadores para serem detectados. Ok. Obrigado pela pergunta. Na segunda semana, eu tenho aqui, ó, o RNA. Pouco, mas eu tenho RNA. Você percebe que eu não tenho ainda nenhum outro marcador. Só que quando dá aproximadamente 3 semanas em alguma coisa, o RNA já está no seu máximo. Né? Quando eu pego esse mesmo período, eu vejo que a P24 também já está elevada. Por isso, quando a gente fala de testes rápidos ou autotestes de última geração, quais são as moléculas, quais são os marcadores bioquímicos que eles buscam? RNA viral e proteína P24. Alguns ainda buscam IgM, só que tem que lembrar, IgM só aparece depois da quarta semana, ou seja, depois de um mês. Professor, IgG. IgG hoje é a última molécula que se pensa, porque vai aparecer praticamente próximo de 6 semanas, ou seja, um mês e meio. Então, percebam, por que o RNA e a proteína P24 são os principais alvos? Hoje, quando a gente pensa em diagnóstico, autoteste, teste rápido,
porque eles já começam a aparecer depois da terceira, lá por volta da terceira semana, diferente do IgG, que é lá para a sexta. Ah, tá, professor, mas e daí que eu estou falando de 3 semanas de diferença? A multiplicação viral, ela é muito grande, muito rápida, muito intensa. Até lá, eu já posso ter uma queda substancial de células, linfócitos TCD4, e que podem comprometer, o funcionamento do sistema imunológico, que pode favorecer o surgimento de tuberculose, de sífilis, né, de pneumonia, de Tá, então, isso eu quero que vocês guardem porque é importante. Está aqui, ó. A gente já teve de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Se você olhar o de quarta geração, ó, aqui fala IgM e IgG, mas já temos hoje vários que buscam e detectam RNA viral. Tá? RNA viral. Aqui, ó, autoteste, ó, tá vendo? Ó? A gente pega a amostra de sangue e aí coloca nos testes aptos ao mesmo tempo. Tá? Isso para quê? Para evitar qualquer coisa relacionada a uma contaminação cruzada, a uma manipulação indevida da amostra de sangue, a uma troca de amostra de sangue por outro paciente. Lembrando que também tem o teste que faz pela saliva. Né? Então, você põe o autoteste em contato com a saliva e ele detecta também. Está até aqui, ó. Tá vendo? Um teste, ó, para a questão oral. Mas muitas vezes se usa o do sangue, até porque essa parte do sangue, você tem aí, né? Hoje já é mais comum, até mais para se avaliar a glicemia, né? Muito comum se fazer o teste para se avaliar muitas vezes perfil lipídico, etc, etc. Quando a gente fala de fármacos antirretrovirais, ó, atualmente, cuidado, quando você for ler um livro, eu tenho que te avisar. O livro costuma estar extremamente desatualizado. Isso muda o tempo todo o tempo. Então, hoje, quais são os fármacos que hoje a gente utiliza realmente quando a gente pensa em terapia antirretroviral? Primeiro, inibidores de protease. Nós temos 3 importantes: atazanavir, ritonavir e darunavir. Quais são os que mais são prescritos? Desses 3, ritonavir e darunavir. O atazanavir sai, mas sai muito menos que o ritona e o daruna. É assim que a gente costuma falar, tá? A gente tem o inibidor de entrada do HIV. Ele inibe a entrada na célula. Só que eu tenho que te contar, é o Maraviroc. Hoje, praticamente, ele sai muito pouco, para pouquíssimos pacientes. Então, é usado, mas muito pouco, tá? Por que, Inibidores de professor? protease. Oi? São para Porque pacientes, por quê? São para você é o quê? pacientes diferenciados de alguma forma? Na verdade, a gente usa muito em pacientes que já apresentam algum tipo de resistência, porque já estão fazendo tratamento há muito tempo. Não é hoje, se o paciente chega lá, faz o exame e é diagnosticado, ele não vai tomar hoje Maraviroc, de jeito nenhum, tá? Hoje a gente tem 3, 4 fármacos que são os de escolha, são o que a gente chama de padrão ouro. O Maraviroc existe, é usado, mas muito pouco, então esquece. Inibidores da integrase, existem 2, raltegravir e darunavir, só que você vai guardar esse aqui. Dolutegravir é assim, o mais importante. Raltegravir hoje a gente usa muito pouco. Já está praticamente obsoleto. Então, dolutegravir não. A gente usa para a maioria dos pacientes. Olha, 90% ou mais dos pacientes fazem uso de dolutegravir, com certeza. Tá? Aí, claro, né? Eu falei da protease e da integrase. Faltou inibidores de transcriptase. O paciente não se trata, tá? Quando o paciente tem HIV/AIDS ou só HIV, ele não se trata sem fazer o uso de um inibidor de transcriptase reversa. Esquece, tá? Quais são os inibidores que a gente ainda utiliza? A gente utiliza o AZT, mas muito pouco. Quase nada, mas ainda usa. Esse aqui se usa muito. Lamivudina, muito. A lamivudina, ela é usada para o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e para o tratamento de boa parte dos pacientes que têm HIV e AIDS. A entricitabina, na verdade, ela não é para o paciente que tem HIV e AIDS.
É, na verdade, para o paciente que quer evitar adquirir a infecção. Porque entre citabina mais tenofovir, que é esse aqui, ó, forma o PrEP. O que é o PrEP? Entre citabina mais tenofovir. Então, não é para tratar o paciente que tem a infecção, é para prescrever para o paciente que quer prevenir, diminuir o risco de ter a infecção. Abacavir sai muito pouco. Então, daqui, guarda lamivudina. Aí, a gente tem esses aqui. Professor, Oi. você pode repetir, por favor, quais são os fármacos para o PrEP? O PrEP é entre citabina e tenofovir, é uma associação entre citabina mais tenofovir, tá? São esses dois aqui associados em conjunto, ok? Muito bem. Esses são os análogos de nucleosídeo. E a gente tem os não análogos de nucleosídeo. Dos não análogos de nucleosídeo, a gente usa a nevirapina hoje basicamente para dar para o recém-nascido filho de uma gestante que tem HIV. Então, a gente faz a administração de 3 doses de nevirapina, que é justamente para evitar que ele adquira o HIV, para que ele se torne soro positivo. Então, a gente tem lá, é usado basicamente nesse contexto. Para o adulto, hoje, a gente não usa. Efavirenz é ainda bastante usado, mas aqui tem uma consideração importante. Efavirenz a gente evita para pacientes que têm transtornos psiquiátricos, porque o efavirenz ele aumenta o risco de transtorno psiquiátrico, depressão, surtos psicóticos, principalmente aqueles pacientes que têm esquizofrenia, etc. A gente evita, porque já há estudos comprovando que há uma relação causa-efeito entre o uso de efavirenz e o aumento de crises e intensidade de problemas psiquiátricos, tá? Etravirina a gente usa muito pouco. Então, dos não análogos de nucleosídeo, efavirenz é o mais importante, aqui é a lamivudina. E a gente tem o análogo de nucleotídeo, que é o tenofovir. O tenofovir, ele é extremamente importante. Ele é usado no PrEP, ele é usado no PEP, ele é usado para tratar o paciente que tem HIV e ainda ele é usado para o tratamento de pacientes com hepatite B. Então, o tenofovir é importante, né? E assim, porque ele é importante tanto porque ele é muito usado, como pela reação adversa que ele causa, que são, na verdade, duas. Então, são as reações adversas. Quais são as reações adversas importantes para quem faz uso de tenofovir? Avaliação de função renal e avaliação de estrutura óssea. Então, a gente sempre faz densitometria óssea e a gente sempre faz dosagem de creatinina no paciente que faz uso de tenofovir. Por quê? Porque se o paciente começar a apresentar disfunção renal, lesão renal, ou osteopenia, ou osteoporose, a gente retira o tenofovir do tratamento e aí faz uma substituição, tá? E aí está o problema. Quando a gente fala de PrEP, é tenofovir com entricitabina. Então, isso é uma coisa que precisa ser dita. Aqui é o PrEP. O que é o PrEP? Como eu já havia dito, é entricitabina mais tenofovir, tá? Para quem que se destina o PrEP? Profissionais do sexo, não importa se do sexo masculino ou feminino. Para homossexuais, né, principalmente homens que fazem sexo com homens. Direcionado também para heterossexuais também, que fique claro, tá? Não é só para homossexuais, para heterossexuais que têm diversas parceiras ou que são profissionais do sexo, tá? Não importa. E aí eles fazem o uso disso. Lembrando, a primeira vez vai retirar para 30 dias. Tem que levar a prescrição, tem que levar o formulário e tem que levar o resultado do exame de carga viral. Tem que dar negativo. Mas e se ele não quiser levar? Não, ele não tem que querer, ele tem que levar. Não tem esse negócio de eu quero, não quero. Outra coisa, o exame tem que ter no máximo até 7 dias. Tem 8, já não vale mais. Pô, você é chato, hein, professor? Não, isso é o Ministério da Saúde, não sou eu. Isso é uma portaria. Eu nada tem a ver com isso. Então não pode, tá? Não pode. Aqui, ó, só para vocês verem, eu tenho 200 miligramas de entricitabina e eu tenho 300 miligramas de tenofovir. Quais os mecanismos de ação? Ué, tenofovir, inibidor nucleotídeo de transcriptase reversa.
E quando você pensa na entricitabina, também inibidor de transcriptase reversa, só que é um análogo de nucleosídeo. Então, na verdade, quando a gente pensa em PrEP, a gente pensa em dois fármacos que são inibidores de transcriptase reversa. Ponto. Isso é o PrEP. Profilaxia pré-exposição. Tá bom? Dá uma olhada aqui, que isso aqui é o seguinte, é o conceito da ideia da prevenção. Lembra, 2010 foi lançado o Truvada, que é essa associação entre citabina mais tenofovir. De lá para cá, o que a gente tem visto? Que o número de novos casos tem diminuído, principalmente em países que acabam fornecendo, dispensando, sem um custo econômico para os pacientes. Então, realmente, o número de novas infecções tem diminuído, mas ainda continua elevado, tá? Isso desde quando? 2010, quando foi lançado o Truvada, que é o nome comercial da associação de entricitabina 200 miligramas e 300 miligramas de tenofovir. Aqui é o PEP. O que é o PEP? É profilaxia pós-exposição, lembra? Ah, eu saí com uma pessoa que eu não conheço, tive relação desprotegida. Já foi exposto. Ah, eu fui pegar lá a sacola e aí eu acabei tendo uma perfuração na mão por uma agulha. É PEP. Ah, eu estava fazendo um procedimento e eu estava do lado de um paciente na UTI ou no centro cirúrgico, e aí, de repente, foram fazer um acesso arterial, o sangue do paciente acabou, né, indo em direção aos meus olhos. PEP. Quanto tempo você pode fazer isso? Até 72 horas. E se der mais que isso? Aí é rezar. Não tem mais o que fazer. Não pode. A gente não pode nem dispensar. Sim, muita falta, né? Então, qual é que consiste o PEP hoje? Dolutegravir mais tenofovir lamivudina. Então, você sabe que dolutegravir é o inibidor de integrase, e tanto a lamivudina quanto o tenofovir são inibidores da transcriptase reversa. Um é análogo de nucleotídeo, o outro é análogo de nucleosídeo. Tá bom? Geralmente se indica para tomar por 28 dias. 28 dias, tá? E assim, a gente fala até 72 horas, mas qual é o ideal? O mais rápido possível e principalmente hora, assim, o mais rápido possível logo após o incidente, tá? Para evitar qualquer problema. Muito efeito colateral? Um pouco. O tenofovir, ele tende a causar problemas, pode causar problemas renais e ósseos. Hepáticos, nem tanto, mas a gente faz a monitorização de ALT e AST, tá? Constantemente. O paciente, toda vez que ele vai fazer exame de carga viral, ele faz ALT, AST, ele faz creatinina, ele faz hemograma, ele faz uma série de exames para a gente avaliar a parte hepática e renal. Desculpe-me. Vamos lá. Aqui, ó. Peraí, professor. Quem Oi. tiver com o celular Xiaomi aí aberto, tá dando para ver aí a câmera e o som. Só para avisar. Tá. Não, tudo bem. Então vamos lá. Mas todo mundo ouviu bem? Todo mundo entendeu o que eu disse? Tá? Então, beleza. Vamos lá. Aqui eu tenho agora a farmacoterapia. O paciente está já há muito tempo. Esse aqui é um protocolo que não é para um paciente recém-diagnosticado. Isso não acontece. Que é a associação de nevirapina, que é o inibidor de transcriptase reversa não nucleosídeo, com Biovir. Biovir. Quando alguém falar para você, a pessoa ali toma Biovir e tal, tem HIV. O que é o Biovir? É o nome comercial da associação de lamivudina com zidovudina. Veja, isso aqui é um protocolo que não é mais utilizado ou prescrito para pacientes com diagnóstico recente. Isso aqui, o paciente que toma esse protocolo é um paciente que já tem o diagnóstico há bastante tempo, tá? Inclusive, isso está caindo em desuso.
pouquíssimos pacientes fazem uso desse protocolo antirretroviral. Aqui, Bastante tempo. Quanto tempo, professor? não, ele já tem um diagnóstico aí, com certeza, de décadas. Ah, tá. Tá? Não é uma coisa recente do ano passado, nem do ano retrasado, décadas, tá? Tanto é que eu me lembro de uns 3 ou 4 pacientes, dos inúmeros pacientes que a gente atende, que pode variar aí de 50 a 100 ou a 110 por dia, por exemplo. Então é muito pouco. Aqui é um outro protocolo, que também é hoje muito difícil de alguém utilizar. Existe efavirenz, lamivudina e zidovudina. Por quê? Lembra, efavirenz pode amplificar, pode causar uma crise de um transtorno psiquiátrico. E aí é um problema. Por que que é um problema? Porque, em geral, o paciente, quando tem um diagnóstico de que ele está com infecção por HIV, não é tão incomum esse paciente ter um quadro depressivo. Então, a gente evita, né, hoje, em muitos deles, o efavirenz, para a gente não intensificar isso, né? E é claro, como eu disse, tem o AZT ali. O AZT, de novo, foi o primeiro fármaco descoberto e utilizado lá em 1987. Hoje, o paciente que usa isso é porque já está com protocolo de uso há bastante tempo. Não há menor risco dele ter uma descoberta recente disso e estar com esse protocolo. Aqui é o 3 em 1, tá? Esse 3 em 1, turma, ele foi muito importante. Por quê? Porque ele inovou e ele melhorou muito a qualidade de vida do paciente. Lembra que eu disse que lá no passado, na década de 80 e 90, se chegava a tomar muitas vezes 14, 16 comprimidos? Então, imagina só quando isso aqui surgiu e possibilitou ao paciente tomar um comprimido ao dia. Por quê? Porque aqui tem 3 fármacos. Quais? Efavirenz, lamivudina e tenofovir. Lembra? Quando eu pego os 3, qual é o alvo farmacológico dos 3? A transcriptase reversa. Para vocês verem como essa enzima é importante, tá? É muito importante. E aí, assim, muitos pacientes ainda usam esses medicamentos, mas lembra, se ele tiver problema renal ou ósseo, tem que mudar. Tem que tirar o tenofovir. Se ele tem problemas psiquiátricos, tem que tirar o efavirenz. Então, muitos pacientes estão tendo o quê? Uma substituição, uma troca de tratamento, justamente devido a essas questões, tá bom? Então, guarda, isso é importante. Se alguém te perguntar, ou numa prova de concurso ou de residência, costuma se perguntar muito, tá? Esse tipo de coisa. Aqui é um protocolo que geralmente quem faz o uso é um paciente que já foi diagnosticado há bastante tempo. Por quê? Porque é um paciente que provavelmente apresenta resistência viral. E essa resistência viral vem da mutação viral. Então, por isso, ele precisa, ó, de um inibidor de protease, que é o ritonavir, ele precisa de lamivudina, ele precisa de um inibidor de integrase, que é o dolutegra, ele precisa do tenofovir, ele precisa do maraviroc, que impede a entrada, ele precisa de etravirina. Então, ele vai precisando de mais de um fármaco para atuar sobre um determinado alvo, ou então fármacos que atuam em diferentes alvos. No caso aqui, a gente tem a transcriptase reversa, a gente tem a integrase, a gente tem a protease e a gente impede a entrada. Eu estou explorando todos os alvos moleculares possíveis, tá? Todas as estratégias farmacológicas possíveis. Porque é um paciente que certamente é resistente e isso está relacionado ao tempo que ele faz o uso do protocolo antirretroviral. Aqui é o seguinte, geralmente, o paciente vai tomar um comprimido de dolutegravir 50 e um comprimido de tenofovir mais lamivudina. Mas, em alguns casos, o paciente precisa tomar 2 comprimidos de dolutegravir e um de tenofovir mais lamivudina, ou como a gente chama no dia a dia, o TL. Por quê? Porque é o seguinte, ou o paciente está fazendo uso de rifampicina, e isso é um problema, lembra que a rifampicina é usada para tratar tuberculose, tanto é que está no esquema RIP, rifampicina, isoniazida, etambutol, né? E pirazapina, tá? Pirazinamida, perdão, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Se ele faz o uso de fenobarbital, se ele faz o uso de fenitoína, se ele faz o uso de carbamazepina, ou seja,
Se por algum motivo ele faz uso desses fármacos, geralmente, ou é um paciente que tem dor neuropática, ou tem enxaqueca, ou tem crises epiléticas. Se ele faz uso de fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, ele precisa tomar 2 comprimidos de dolutegravir. Por quê? Porque esses fármacos aumentam a quantidade de enzimas no fígado e isso faz com que o dolutegravir seja biotransformado e retirado mais rapidamente do organismo. Se não houver uma tomada de 2 comprimidos ao invés de um, nesses pacientes, ele não vai apresentar eficácia farmacológica. Vai ocorrer um fracasso farmacoterapêutico. Então, isso é importante e a gente sempre está monitorando essas questões. Aqui, ó, é o que é o PEP, mas hoje é um dos protocolos mais usados para pacientes com diagnósticos recentes. É o dolutegravir mais o TL, ou seja, 1 comprimido de dolutegravir ao dia com um de TL, que é uma associação de tenofovir mais lamivudina, que é o mesmo protocolo usado no PEP, na profilaxia pós-exposição, tá? A matéria-prima para fazer esses medicamentos são encontrados no Brasil? Na verdade, em geral, não, né? A gente recebe esses medicamentos diretamente do Ministério da Saúde, mas que compra esses medicamentos, né? Infelizmente, a gente não tem tecnologia para produzir quase nenhuma matéria-prima no Brasil, lamentavelmente, tá? É um problema crônico que a gente tem, que é a incapacidade de produzir matéria-prima e produzir tecnologia farmacêutica, tá? Aqui é um outro protocolo que a gente tem ritonavir, que é inibidor de protease, com darunavir. Aqui é só um detalhe. Se for o darunavir 600, 2 comprimidos de daruna com 2 de ritona. Se for 800, um de darunavir 800 e um de ritona, junto com tenofovir mais lamivudina. Eu tenho 2 inibidores de protease associados a 2 inibidores de transcriptase reversa. Aqui é um outro protocolo, como eu falei, darunavir 800 com ritona, um de cada, mais tenofovir e lamivudina. Aqui é um outro protocolo onde eu tenho atazanavir, que é o inibidor de protease, com ritonavir, que é o inibidor de protease, mais tenofovir e lamivudina, que são 2 inibidores de transcriptase reversa. Aqui, turma, isso já é uma informação quentíssima. A gente recebeu esse medicamento na quinta-feira passada. É o chamado Dovato. O que é o Dovato? Ele é o seguinte, em um comprimido só, eu tenho nesse 1 comprimido, eu tenho dolutegravir mais lamivudina. Geralmente, até semana passada, a gente dava uma caixa de dolutegravir e o paciente geralmente toma 1 comprimido e dava um pote de lamivudina, que geralmente ele toma 2 comprimidos. Então, ele tomava 3 comprimidos ao dia. Um de dolutegra, 2 de lamivudina. Até quando? Na verdade, muitos ainda vão continuar. Mas assim, a gente recebeu esse medicamento na quinta-feira passada. O nome comercial é Dovato, da GlaxoSmithKline. E a partir de agora, alguns pacientes, eu vou mostrar aqui os pré-requisitos, podem pegar essa associação. Qual é a vantagem disso? Com 1 comprimido, ele já toma o dolutegravir e a lamivudina, então ele não vai mais precisar tomar 3 comprimidos como ele tomava anteriormente. Só que tem uma coisa, todo mundo pode tomar? Não. Tem aqui uma nota técnica do Ministério da Saúde que diz o seguinte: existem 4 pré-requisitos para que o paciente que fazia o uso, né, de outras terapias possa migrar para essa terapia. Se o médico preferir... Não, não é só isso. Primeiro, ele tem que ter uma idade igual ou superior a 50 anos. Só tenho 49. Não pode. Eu tenho... Não, não pode. Não pode. Se é 50 para cima? Não, então não pode. Tem que ter uma adesão regular, ou seja, não pode estar em abandono. Se teve abandono, não pode migrar. Mas o médico prescreveu. Inutilmente, porque não pode migrar. Carga viral abaixo de 50 cópias. Por quê? Porque a gente considera exames com resultado abaixo de 50 cópias não detectável ou indetectável.
Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de cópias está muito baixa devido à adesão ao tratamento. Então, tem que estar com essa quantidade abaixo de 50 cópias. Se eu tiver 100, não dá. Ter iniciado a terapia dupla. O que é terapia dupla? Dolutegravir, lamivudina, que toma 1 de dolutegra, 2 de lamivudina, como eu já havia dito, né? Até o dia 30 de novembro do ano passado. Professor, mas e se eu descobrir agora? Por enquanto, você não pode, porque tem uma nota técnica. E aí, só com esse cumprindo, por enquanto, esses 4 critérios, pode migrar para a utilização da associação de dolutegravir mais lamivudina em um comprimido só, cujo nome comercial é Dovato. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Professor, aula sensacional, como sempre, viu? Obrigado, mãe. Obrigado. É um assunto que eu gosto, né? Eu tenho 2 Ah, especializações na parte de saúde pública, com ênfase em infecções, e farmácia clínica e antibiótico terapia. Então, é um assunto que eu gosto. Eu estou sempre em contato com os infectologistas da universidade, da escola uhum. paulista, É e aí maravilhoso. tá Hoje só. eu estava estudando também de célula T, de receptor de Ah, isso é PDL, interessante. A PL1, gente dosa no PL2. paciente, viu, Maíne? A gente dosa Uhum. células CD4, CD8. Tá? É sempre Que legal. a gente dosa para avaliar se a terapia está sendo funcional, porque às vezes ele está tomando, mas não está tendo eficácia. Deixa eu ver aqui. Só uma dúvida: os pacientes que fazem uso do dolutegravir, lamivudina, tenofovir, no caso, não fazem uso de inibidor de protease. Por quê? É porque é o seguinte: essa terapia de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, ela é muito eficaz. Porque o dolutegravir inibindo a integrase. Porque, assim, primeiro, a gente evita que o RNA viral sirva para a produção de DNA viral. Então, a gente diminui DNA viral. E, além disso, a gente inibe a integrase, que é a responsável por inserir no material genético da célula. Ou seja, a quantidade de proteínas virais produzidas será muito pequena. Por isso que funciona tão bem. Entendeu, Warley? Por que que, quando faz o uso de dolutegra com tenofovir lamivudina, muitas vezes não se associa o inibidor de protease por causa disso. A eficácia é muito grande, tá? Quando para, aí a gente tem que avaliar o quadro. Por quê? Se ele parar, a gente vai ver qual é a carga viral que ele está, qual é a quantidade de linfócitos TCD4 que ele tem. E aí, a gente precisa de uma avaliação de um médico, muitas vezes, que tem um apoio da Câmara Técnica, para que ele volte a tomar e adotar o protocolo correto. E nesse caso, é sempre melhor passar com um infectologista. Qualquer médico pode prescrever a terapia antirretroviral, mas em caso de abandono, aí a gente sugere sempre que procure né, se consultar com um infectologista mesmo, tá? Eu espero ter respondido aí. Ah, que isso. Não, eu que agradeço vocês aí. Obrigado aí. A gente tenta explicar de uma forma mais acessível possível pelo seguinte: quanto mais conhecimento vocês tiverem, é melhor para todos. Porque é o seguinte, turma: conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Além de que saber é se libertar. Então, quem conhece é livre e também poderoso, porque isso te liberta, te ajuda a entender, te ajuda a propor, te ajuda a sugerir, te ajuda a criticar de uma maneira sensacional. Então, eu tento, para o PEP, é indicado o uso isso, mas eu tenho, sabe dizer por quê? Olha, fizeram um estudo e viram que com 28 dias dá certo, mas quando me perguntam, professor, doutor, o que que o senhor faria se fosse o senhor? Eu falei, eu tomaria os 30. Certamente Eu tomar também, 2 vezes a mais não também. vai te destruir, mas vai prejudicar. Então, mas está baseado em estudos, viu? Quem fez a pergunta aqui,
está baseado em estudos e que demonstraram que 28 dias já tem uma boa eficácia, tá? Mas realmente, Agora, continue com 30. professor, Oi, essas pessoas, essas pessoas imunodeficientes sofreram muito com a Covid, né? Eu tenho muitos sofreram, muitos eu ainda tenho uma sofrem porque o risco de sim, câncer é muito maior, tá? exatamente. É muito maior. O risco de pneumonia é muito maior. O risco de tuberculose chega a ser de 25 a 30 vezes maior. O risco de sífilis e neurosífilis, sapoma de Carpose, muitas, assim, absurdamente, tá? Eles têm uma série de questões, tá? E assim, eu converso com muitos deles, né? Eu sou o responsável, geralmente eu não estou ali no atendimento, mas quando alguém quer conversar e tal, às vezes eu vou conversar com eles. E aí a gente tem sempre uma conversa franca, etc, tal. E aí eles relatam, né? Muitas vezes problema com gripe, com pneumonia, eles, né, acabam tendo que se cuidar um pouco mais em alguns momentos, em algumas circunstâncias, tá? Então, realmente, assim, o risco para contraírem doenças respiratórias, algumas neurológicas, oncológicas, aumenta substancialmente. Substancialmente. Exatamente, eu tenho uma amiga, professor, que eu não tenho, a gente está distante por coisas da vida, né? E eu falei com ela, e ela Obrigado falou, você, Maíra, Chico. eu não saio de casa porque eu tenho medo, porque eu morro, talvez eu possa morrer por causa da Covid. Então, foi É, bem complicado, né? é. Mas, assim, é o que a gente sempre diz, tendo adesão ao tratamento, se consultando periodicamente, regularmente, fazendo os exames, olha, esses pacientes têm uma vida, assim, diferente do que eles tinham antes, mas, assim, com uma qualidade de vida incomparável quando a gente pensa na década de 80 e 90. Completamente diferente. Tá? Então a gente fica muito. Inclusive, né, a gente tem uma relação até muito próxima. O Rony, que já está 16 anos, então, na unidade, olha, ele conhece a família da maior parte dos pacientes, ele conversa, os pacientes perguntam, eles confiam bastante em nós, porque às vezes acontece deles irem ao médico ou trocarem de médico, e às vezes a prescrição ser equivocada. E a gente fala: não, a prescrição ela não está batendo, você precisa ir lá para refazer, porque está tendo um problema aqui de protocolo, etc. E aí os pacientes nos ouvem bastante. Tem um amigo É aquele seu colega fisiculturista, que sim, faz a anamnese, não é, professor? ele faz, geralmente ele faz porque ele está lá há muito tempo, e além disso, ele entra das 8 às 14. E muitos Uhum, pacientes já se acostumaram, porque antes a farmácia só funcionava das 8 às 14. Então, a gente trabalha até às 17, mas muitos vão nesse horário até por questões de trabalho, de rotina. E aí, né, ele faz uhum. porque a maioria já fala com ele e ele tem um conhecimento. Olha, o Rony certamente é uma das pessoas que mais conhecem sobre o assunto. Eu tenho que ser honesto para vocês. Eu já dava aula disso em medicina quando eu fui para lá, mas eu aprendi demais com o Rony e aprendo porque ele tem um know-how disso muito grande. Ele está há 16 anos atuando nesse segmento. É uma experiência que ele tem, e eu sou um privilegiado de ter a amizade dele, a ajuda dele, a parceria, que a gente se dá super bem, e ele me ensina constantemente. E eu aproveito a oportunidade de aprender com um dos melhores na área, né? Óbvio. O inteligente sabe o que não sabe e procura quem sabe para procurar saber o que não sabe, né? Isso é uma questão de. E eu sou assim com você, professor. É, fisiculturista, sim, tem muita gente que vai lá, a gente atende, que eu não sei se são fisiculturistas, mas eles têm, assim, corpos atléticos, sim, Uhum. né? De tal maneira que você, olhando, não vai imaginar, né? E que bom isso, e a gente fica muito feliz, e os pacientes também, né? Inclusive, a gente tem uma relação muito próxima a tal ponto do paciente fazer um bolo, levar, fazer um salgado, levar, né? Isso a gente acaba se orgulhando disso, que a nossa unidade é uma unidade
que os pacientes geralmente elogiam, geralmente gostam do atendimento que a gente presta, porque a gente tenta explicar de forma clara, de forma didática. A gente tem muito contato com os médicos nos procuram muito, nos respeitam bastante, acatam, assim, geralmente o que a gente fala, quando a gente está prestando a atenção farmacêutica, acaba Atenção sendo ouvido farmacêutica. e levado em conta não só pelo paciente, mas como pelo médico também, né? Então, a gente fica Exatamente. feliz de prestar um atendimento com De qualidade, excelência, com né? clareza, com excelência, até porque o paciente é o nosso alvo principal. A gente está Claro. lá para fazer com que o paciente seja atendido, que ele entenda a necessidade do tratamento, que ele tenha adesão ao tratamento, que ele, né, não pare com o tratamento. A gente tenta deixar claro que é um tratamento de uso contínuo, né? Isso não quer dizer que ele vai ter problemas é, com a doença, etc. Isso quer dizer o seguinte: ele precisa se cuidar sempre, e se cuidando, a chance dele ter problema é muito pequena ou não tem, Exatamente. Eu né? acho E que aí, eu sempre falo que é como se fosse uma doença crônica, né? Fiz uma analogia um dia com uma pessoa que estava muito assustada. Falei, tenha calma, porque assim, hoje em dia não é muito difícil. É como se você fosse ter uma diabetes, um colesterol alto, todo dia você vai ter que tomar medicação e tá tudo bem. tá tudo bem, Vai, isso mesmo. exatamente. Eu sou Exatamente. hipertenso, eu tomo medicamento todo dia e tudo bem, é assim que é, a Tá vida é tudo assim. bem. Eu tomo meus antidepressivos, meus controladores de hormônio, tá tudo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É isso, turma. Tá. Eu espero ter ajudado vocês aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum apontamento, alguma sugestão, alguma crítica aí? Ah, obrigado. Obrigado. Eu não sei quem é, porque aparece o nome do aparelho aqui, mas eu agradeço. Agradeço. A ideia é essa, turma. Conhecimento é para você obter e propagar, tá? É pelo menos assim que eu penso, né? Ah, professor, mas tem gente que sabe e não quer ensinar. Ah, esse é um fraco, né? Esse aí é um recalcado fraco, porque. E desculpa, ele não sabe tanto, não, porque os que eu conheço que sabem muito, eu nunca vejo ele se negando a ensinar nada a ninguém. Então, e assim, a ideia é que vocês aprendam para que vocês propaguem, ensinem, expliquem para os pacientes, para os colegas de trabalho também, né? Essa é a ideia. Somos Eu tenho um canal, multiplicadores, né? eu tenho um canal científico chamado Farmacomédia Fácil, para quem quiser depois dar uma olhada lá. São aulas técnicas, tá? Chama-se Farmacomédia Fácil. Depois está no YouTube lá, no Instagram eu posto meus artigos, né? Publicados, acho que 157 eu vou postando de vez em quando. E aí lá no YouTube a gente disponibiliza aulas para que o conhecimento seja divulgado. Se ninguém tiver mais dúvida, eu agradeço a todos pela participação, pela atenção. Espero encontrá-los aqui numa próxima e uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, Valeu, Tchau, Marcos. tchau, professor. professor. Tchau, Abraço, boa Muito tchau. noite. obrigado, professor Tchau, Fran. Esther. Até a Obrigado pelo próxima. apoio técnico, viu? Tchau, Lara. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Agradeço demais. Warley, obrigado. Agradeço pela participação aí, pelas belas palavras. Tchau, gente. Boa noite.